Se inscreva no canal Jean Cruz, curta, comente e compartilhe. Olá pessoal, Deus abençoe você, sua família. Vamos reagir, né? Vamos assistir esse vídeo aqui. É de um canal católico, né? Questão sobre idolatria, santos, essas coisas. Vamos assistir, aí conforme as palavras, nós vamos pausando e conversando e comentar um pouco também sobre o vídeo. A Bíblia não proíbe fazer imagens? Que história é essa dos católicos que andam fazendo imagens durante todo esse tempo na qual existe a igreja e a gente não acaba adorando esses santos? Católico não adora santo? Isso não está errado, Padre Wander? Boa. Bom, eu lanço um desafio para o Eclésia, Eric. Fazemos no futuro um programa só sobre a questão das imagens, mas todo sobre a questão do culto aos santos e às imagens. Mas vamos simplificar um pouco, vamos tentar responder de uma forma geral o que isso significa, tá bem? Vamos lá. Primeiro, quando no livro do Êxodo existe a proibição dada pelo Senhor a Moisés, ligada ao mandamento, não farás para ti escultura de tudo aquilo que está acima da terra ou debaixo bem do céu, o texto muito claro quando nós temos no capítulo 20 do Êxodo a prescrição dos mandamentos. A primeira coisa é, Israel vinha do Egito, mais uma daquelas culturas e civilizações politeístas. E em todas as civilizações politeístas, ou seja, que tentaram encontrar o caminho de volta para Deus por si mesmos. Porque, no fundo, foi isso que aconteceu nessas culturas. Tentaram encontrar o caminho de volta para Deus por si mesmos, e aí falharam. Porque aí foram multiplicando cada vez mais uma experiência mais vazia, uma experiência mais absurda, foram multiplicando os seus falsos deuses a partir de crenças ocas. Eu vou dar um exemplo. Sim. Em todas as culturas antigas, a egípcia, a persa, a babilônica, a romana, as forças da natureza eram cultuadas como deuses. O sol, a lua, o vento, as águas, que é um exemplo, para os egípcios, Ra, a lua, Kenaton, o sol, deuses. Por que que o Gênesis vai falar que Deus criou o sol e a lua, um luzeiro para presidir o dia e outra noite? Para dizer, Deus coisa nenhuma. Quer dizer, Deus é Deus, são criaturas das suas mãos. Quer dizer, colocar a criatura no lugar do Criador. Né? Eu quero colocar isso aqui de uma forma muito clara. Era preciso purificar um povo que conviveu com a idolatria egípcia. Quer ver como isso é real? Essa questão da adoração aos falsos deuses, tendo tomado até as forças da natureza como deuses? Os astecas, lá na grande cidade do México, nas ruínas de Teotihuacan, estão as duas grandes pirâmides. Como é que se chamam, Eric? A maior se chama El Sol e a menor chama-se La Luna. O Sol e a Lua, identicamente a todas as outras culturas de época. O que Deus proíbe, e está muito claro no texto bíblico, o que está no céu, acima da terra, exatamente é cultuar os astros, o sol, a lua, cobra. Existia um templo nos dias de Abraão dedicado à deusa cobra, imagina que loucura. E a mesma coisa com os astecas, com Atlatzil, o templo da serpente emplumada, cultuar uma cobra, a serpente como Deus. Então, até que se purifique, era preciso que o Senhor tomasse uma medida intransigente. Certo. Imagem nenhuma, só que o termo original que é aplicado equivale aos ídolos, não à imagem em si. O que consta, por exemplo, nos tratados dos padres da igreja em consonância com o Novo Testamento, são dois termos distintos. Uma coisa é um eidolon, aquilo que quer tomar o lugar de Deus. Outra coisa é a esfirgia. São Paulo diz que Cristo é a esfirgia tu teu, a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Tanto é que muito mais tarde, e aí já no livro dos Reis, capítulo 6, o próprio Senhor vai liberar o embelezamento do templo com os dois querubins. Embelezar o templo de Deus é uma coisa, adorar já é outra, entendeu?
O cara tá falando que antigamente adorava cobra, acreditava em Deus cobra, né? Como os egípcios também acreditavam nessas coisas. Aí agora ele vai dizer que Deus permitiu. Deus fala uma coisa lá, condena uma coisa lá atrás, depois Deus volta atrás. Tá errado. A palavra de Deus não muda. O padre, ele quer entrar na mente de vocês aí, mas quem vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, não se engana. Aí vamos continuar. A sua entrada, e aí as imagens dos bois e dos leões, aí precisa entender um pouco que isso era até algo presente na época. Certo. Então o primeiro dado é que a proibição está ligada a uma idolatria. A uma idolatria. E Íris e Osíris e Kenaton e Ra, e daí por diante, nada, acabou. E Aí ele fica dizendo que Deus concordou com isso, só que depois Deus ele se ira com Salomão. Porque Salomão deixou a idolatria entrar dentro lá de Jerusalém, até no templo, né? Eles começaram... Salomão casou com muitas mulheres, né? A primeira, uma delas foi uma egípcia, né? A princesa lá do Egito. E aí, meu irmão, depois disso aí, só foi de mal a pior, né? Mas vamos ver o que o padre ainda quer falar sobre essas coisas, né? A presença de Deus, do único e verdadeiro Deus, espiritualmente junto ao seu povo, é o que basta. É mais ou menos aquilo, quer dizer, para você curar um vício, você não pode fazer concessões. Você tem que extirpá-lo totalmente ou você não extirpa. Mais tarde, o próprio Senhor não só permite como abençoa a utilização de imagens. Daí que quando na tradição... Abençoa? Deus abençoa. Eu queria achar esse versículo, esse capítulo, qual livro, eu não sei, se alguém aí souber, me oriente para ver se eu encontro, porque até hoje eu não encontrei na Bíblia, né? Mas vamos continuar assistindo, que o padre, ele quer falar, vamos deixar ele falar. Tá bom, padre, converse. São católicas, já desde o primeiro momento, e basta-se voltar às catacumbas, Eric, as imagens, pinturas primitivas. as pinturas primitivas, de uma maneira bem rudimentar, bem rústica, mas elas já estão presentes. Vai cair naquilo que os padres da igreja ensinavam, que as imagens são as escrituras dos iletrados, dos analfabetos, porque pela imagem se transmitia aquilo que estava querendo se transmitir. E numa sociedade que não era difícil encontrar analfabeto, inclusive. Né? Não, muito pelo contrário, uma grande quantidade. E daí que desde um primeiro momento o culto de veneração aos santos e de utilização das imagens, diga-se aqui, veneração, dulia, não latria. Latria, adoração só a Deus. Por isso que não é uma idolatria, porque não... Vocês estão vendo que eles estão totalmente errados? Deus chama Moisés, lá no Monte Sinai, aqui no capítulo 20 do livro do Êxodo, do verso a partir do 3, Deus fala assim: não tenha outros deuses diante de mim. Beleza, falou daquilo lá que o padre falou, dos deuses lá que tinha. Mas aí Deus continua e fala assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, e nem embaixo na terra, e nem das águas, né, debaixo da terra. E aí Deus está falando o quê? Não faça nada. Eu sou Deus, eu sou único. Eu sou Deus, eu sou. Entendeu? Foi tanto quando Moisés lá, quando Deus apareceu para Moisés, né, com aquela árvore lá, o fogo na árvore, e Moisés pediu, né, falou assim: como é o nome do Senhor? Ele falou: eu sou, né? Cheguei lá, o faraó fala que eu sou. E nisso Moisés foi lá. Mas vamos continuar, vamos ver aonde o padre vai chegar. Sabemos que ele está um pouquinho lelé da cuca. Nós não adoramos santo nenhum. Os santos são nossos irmãos, batizados, crentes como nós, que honraram e amaram e serviram a Deus, estão na sua glória. E as imagens são sacramentais. Eu não vou reduzir também aquela coisa: você não tem uma fotinha aí no seu RG? Não vou por aí não, porque vai dar errado. Esses tempos eu vi um dos nossos irmãos separados falando num programa: não, mas eu não me ajoelho diante da fotinha do meu RG. Eu falei: calma lá, meu querido. Não vamos entrar nem por aí que vai dar errado. A verdade é que as imagens são sacramentais. Elas nos remetem a uma verdade espiritual, uma verdade sobrenatural, que está para muito além delas.
abençoada e autorizada pela igreja desde um primeiro momento, com fundamento bíblico. A proibição é quanto à idolatria. Os santos não se colocam no lugar de Deus, mas são seus servos, são criaturas suas, e para ele apontam, Eric. E é bem legal a gente fazer essa diferenciação dos cultos, que quando a gente lembra de um santo, ou como um exemplo, ou mesmo da Virgem Maria, nunca é esse culto que o senhor chamou corretamente de latria, né? Lá onde vem a palavra idolatria, aplicando latria a um ídolo, né? O que vem a ser idolatria. Então, latria, o culto só a Deus. Dulia, como o padre disse, esse culto de veneração, respeito aos santos. Apenas para Nossa Senhora que tem uma diferença, que é a hiperdulia. Uma hiperdulia. Que é vamos dizer assim, um respeito ao extremo. Uma grande veneração. Legal. Uma veneração acima de todas as outras. Eu tô sem entender. Eu fiquei sem entender. Ele fala que não pode, desde o começo. Deus ali, né, falou que não podia. Depois ele fala que Deus permitiu. Aí fala que não adora essas imagens. E agora, com a Nossa Senhora, é outra conversa, porque, velho, eu não consigo entender, mano. Parece que eles leem a Bíblia ao contrário. Mas nós devemos respeitar nossos irmãos católicos, né? Respeitar a opinião de cada um. Mas é bom assim a gente reagir em certos vídeos, porque acaba assim, eu fico pensando, eu não sei como é que ele chega a esse ponto, um padre que tem a Bíblia na mão e fica dizendo que Deus, ele fica colocando Deus como um mentiroso. A verdade é essa. Um Deus que volta atrás. E nós sabemos que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz, não foi Nossa Senhora, né? Não foi a Virgem Maria, foi Jesus, né? A Virgem Maria, que é Maria, né? Ela já está no pó da terra, esperando a volta, a ressurreição, né? Para ir para o céu juntamente com Jesus Cristo. Mas é isso aí, vamos finalizar o vídeo aqui, continuando o vídeo com o padre e o rapaz, para nós finalizar o vídeo. Em relação a ela. Então, meu querido, é preciso estudar um pouco de história, entender o que aconteceu no passado, por que se deu a proibição ali, e logo na sequência a reconstrução da importância de se utilizar a imagem como apoio à compreensão do mistério de Deus. Eu acho o seguinte, se o pessoal da Igreja Católica, os irmãos católicos, realmente for estudar a Bíblia, eu acho que muitos vão se converter. Então, por isso que a Igreja Católica, eu acredito que eles não, né? Eu nunca vi, desde criança, eu nunca vi ter ensinos bíblicos na Igreja Católica. Sempre foi esse negócio, catequese, se não me engano, né? Eles chamam a gente lá, eu ia num domingo com meus amigos, meus primos. Raramente eu ia, eu gostava de jogar bola. Mas se tivesse o estudo bíblico e as histórias da Igreja Romana, cara, eu acho que é muito difícil alguém ficar lá. Porque quando ficar sabendo do que o papado fez na Idade Média com os cristãos, cara, são poucos que vão ficar na igreja. Mas devemos respeitar a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, devemos respeitar a opinião deles, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia, é totalmente diferente. Valeu, galera, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe, e é isso aí. Valeu, Deus abençoe.